Fala pessoal, tudo bem? Lucas aqui falando. Hoje então mais uma aula. Nós vamos falar sobre alcance máximo, maximum range. É uma aula muito importante do ponto de vista da performance de uma aeronave. A nossa aula hoje ela vai estar baseada em uma aeronave a hélice, ok? Propulsão a hélice. Então tenham em mente que há diferenças entre a aeronave a hélice, a performance de uma aeronave a hélice e uma performance de uma aeronave a jato. Mas os fundamentos eles são praticamente os mesmos, então acredito que entendendo como funciona numa aeronave a hélice, para entender depois uma aeronave a jato, vai ficar muito mais fácil. Bora começar? Então, os tópicos da nossa aula hoje, a gente vai começar falando e definindo o que é o alcance. Aí nós vamos falar sobre alcance específico, passando por fuel flow, máximo alcance, e aí nós vamos ver aonde ocorre a velocidade de máximo alcance. Vamos ver alguns gráficos, falar sobre o que influencia, né, esses gráficos, altitude, peso, e aí no final da aula a gente tem ainda a equação de Breguet para o alcance. Essa equação é uma das equações mais importantes do ponto de vista aí para quem estuda engenharia aeronáutica, engenharia aeroespacial. Bora lá! Então a gente começa a nossa aula definindo o que é o alcance. E de uma maneira simples, a gente pode dizer que o alcance de uma aeronave vai ser a distância percorrida para uma dada quantidade de combustível. Então, a gente tem a nossa aeronave, a gente coloca uma dada quantidade de combustível nos tanques, e aí a gente faz a pergunta, com essa quantidade de combustível, qual é a distância que eu vou poder percorrer com a minha aeronave? O alcance ele também vai estar relacionado com um parâmetro que nós vamos chamar de alcance específico, tá certo? E matematicamente nós podemos representar o alcance específico como sendo a relação entre a velocidade e o nosso fuel flow. Então vejam aqui as unidades, né? Onde a gente tem velocidade em metros por segundo, o nosso fuel flow em quilogramas por segundo, poderia ser newton por segundo também. E aí a gente vê aqui que o segundo corta com esse segundo, ficando então metro por quilograma. Né? Quantos metros nós podemos avançar por uma dada quantidade de combustível. Então esse aí é o nosso alcance específico. Então V é a velocidade, F é o fluxo de combustível, nosso fuel flow. Bom, e aí então, para nós termos o máximo alcance, nós vamos ter então que maximizar essa equação. Então, para a gente achar o alcance específico máximo de uma aeronave, nós vamos ter que maximizar a expressão V sobre F. Vamos falar agora então sobre fluxo de combustível. E o que seria o fluxo de combustível? Bom, por definição, o fluxo de combustível ele vai ser definido como esse CP vezes esse PBR. E o que seria isso? Bom, o nosso CP é o que a gente vai chamar de Power Specific Fuel Consumption. Alguns livros eles trazem como Brake Specific Fuel Consumption. E nada mais é do que o peso do combustível queimado por unidade de potência por unidade de tempo. Então, no sistema internacional, vai ser o quilograma por quilowatt por hora, tá certo? Já o nosso PBR vai ser a nossa potência medida no eixo do motor, o nosso brake power, tá ok? Então, na figura nós temos um motor da aviação geral, um motor a pistão, onde a gente tem que entender que aqui nos cilindros, dentro dos cilindros, com a queima do combustível, esse motor ele está disponibilizando potência e não tração, tá certo? Então, quando a gente coloca a hélice acoplada no eixo, essa hélice sim tem o objetivo de pegar essa potência que o motor está disponibilizando e aí sim transformar em força propulsiva, em força de tração.
Então, a potência que chega ao eixo do motor a gente vai chamar de PBR, que é o Brake Power. Também no inglês é Shaft Power, algumas vezes vocês vão encontrar assim. E aí a hélice então ela transforma essa potência em força de tração. E aí, quando a gente pega então essa tração que está sendo desenvolvida pela hélice e multiplicamos ela pela velocidade, nós vamos ter o que a gente chama de potência disponível, o Power Available. Só que acontece, pessoal, que essa hélice ela não consegue pegar 100% da potência que chega no eixo e transformar 100% em potência disponível. Sempre vão existir perdas. E aí, então, é por isso que, para a gente chegar então na nossa potência disponível, a gente ainda tem que pegar essa potência medida no eixo do motor e multiplicar por um fator de eficiência propulsiva que a gente vai chamar de ℏ. Logo, a nossa potência disponível vai ser igual, então, à nossa eficiência propulsiva vezes a potência medida no eixo do nosso motor. Se a gente isolar agora o nosso brake power, a gente fica então que o brake power vai ser a potência disponível dividido por ℏ. E aí a gente pode então substituir lá na equação do fuel flow e a gente vai ter então que o nosso fuel flow vai ser então o nosso specific fuel consumption vezes a nossa potência disponível dividido pela eficiência propulsiva ℏ. Nós sabemos também que do voo linha reta horizontal, nós temos que a tração é igual ao arrasto, logo, a potência disponível ela é igual à potência requerida. Já a potência requerida nada mais é do que o arrasto vezes a velocidade. E aí, então, substituindo a equação 4 na equação 3, nós temos que o nosso fuel flow ele fica igual ao Cp dividido por ℏ vezes o arrasto vezes a velocidade. A gente pode então reescrever o alcance específico, V sobre F, e aí o alcance específico fica então V dividido por F, então F é tudo isso aqui, agora eu pego essa expressão, coloco aqui no lugar do F, e aí a gente tem que o alcance específico fica V sobre Cp sobre ℏ vezes arrasto vezes velocidade. E aí, então, simplificando a expressão anterior, a gente nota que velocidade no numerador corta com a velocidade do denominador, e a gente fica, então, com a expressão de que o nosso alcance específico nada mais é do que a nossa eficiência propulsiva, ℏ, dividido pelo nosso Power Specific Fuel Consumption, Cp, vezes 1 sobre o arrasto. E aí, se nós considerarmos o ℏ e o Cp constantes, isso aí pode ser sim uma boa aproximação quando a gente está voando em voo de cruzeiro, né? A gente então, para otimizar o nosso alcance específico, nós temos que ter 1 sobre d máximo. Em outras palavras, o arrasto ele tem que ser mínimo. Então, quando a gente diminuir o nosso arrasto, a gente maximiza o nosso alcance específico. Vamos encontrar então em qual velocidade isso ocorre. E nós temos aí na figura a nossa curva de potência requerida. Então notem no eixo vertical, nós estamos aqui com horsepower, potência, e no eixo horizontal nós estamos com airspeed, velocidade. E aí, pessoal, se nós traçarmos lá da origem uma reta tangente a esse gráfico, o ponto onde essa reta tocar naquela curva azul vai ser a nossa velocidade de melhor alcance, porque esse ângulo aí vai ser a otimização do nosso alcance específico. Já para o gráfico arrasto por velocidade, essa velocidade vai corresponder ao ponto de mínimo arrasto. Então nós temos aí agora uma outra curva,
onde a gente tem aqui a curva do arrasto total em azul, e aí aqui, aonde esse arrasto for mínimo, nós vamos ter a nossa velocidade de máximo alcance. Então, para a aeronave a hélice, a velocidade de melhor alcance ela ocorre no ponto de menor arrasto. E a gente pode tentar calcular essa velocidade de uma maneira analítica. A gente sabe que para cada velocidade de voo haverá um valor de CL específico. Então a gente tem aqui que a nossa velocidade de melhor alcance, né, nessa velocidade a gente vai estar com um CL específico. E como é que a gente pode calcular essa velocidade? A gente sabe que a velocidade no voo em linha reta horizontal nada mais é do que o peso sobre a área da asa, vezes o 2 sobre ρ, densidade do ar, vezes 1 sobre o CL, e esse é o CL que a gente vai calcular. A gente sabe que também do voo em linha reta horizontal a tração é igual ao arrasto, sustentação é igual ao peso, então aqui o nosso arrasto eu posso multiplicar em cima e embaixo por L, e aí eu sei que D sobre L vezes L nada mais é do que CD sobre CL. Né? Se eu abrir aqui o arrasto e abrir a fórmula da sustentação, eu vou ver que tudo se cancela, ficando em cima somente o coeficiente de arrasto e embaixo somente o coeficiente de sustentação. E aí eu sei que no voo em linha reta horizontal a sustentação é igual ao peso, então eu troco esse L por esse W aqui, por esse peso. E eu tenho essa fórmula. Então a nossa tração, nosso arrasto é igual a CD sobre CL vezes o peso da aeronave. E aí agora a gente tem que minimizar o arrasto. Né? Então, para minimizar o arrasto, nós temos que minimizar CD sobre CL. Ou nós temos que maximizar CL sobre CD. E como é que a gente encontra, então, esse CL/CD máximo? Bom, lá na aula de arrasto induzido, eu já tinha dito para vocês que o arrasto total, o coeficiente de arrasto total de uma aeronave, ele pode ser escrito, né, pode ser representado através dessa equação. Então, o coeficiente de arrasto vai ser igual ao CD0, uma constante, mais um K1CL mais K2CL2, onde K1 e K2 também são constantes. Só relembrando rapidinho, esse CD0 é o nosso arrasto parasita, e esse K1CL, K2CL2 é o nosso arrasto induzido. Tá ok? A gente sabe então que o nosso coeficiente de arrasto ele é em função do coeficiente de sustentação CL. E aí então a gente pode derivar essa relação, né, em relação ao coeficiente de sustentação para encontrar o ponto de máximo. Então, se a gente derivar a equação, né, CL/CD em relação a CL e igualar a zero, a gente vai estar achando o ponto de máximo. Ou a gente pode também pegar essa expressão CD sobre CL e derivar em relação ao CL e aí achar o ponto de mínimo. Tá ok? E é isso que a gente vai fazer porque fica mais fácil. Então a gente vai derivar aqui CD sobre CL em relação a CL e vai igualar a zero. Mas o que é CD? CD é CD0 mais K1CL mais K2CL ao quadrado, dividido por CL. E isso igual a zero. Então, se eu fizer cada termo dividido por CL, eu vou ter que CD0 dividido por CL, mais esse K1CL dividido por CL só fica K1, e esse K2CL ao quadrado fica K2CL. Eu vou pegar agora esse termo aqui do meio, pegar aqui esse termo todo, e vou derivar em relação ao CL. E aí eu vou igualar a zero. Então, a derivada de CD0 sobre CL em relação a CL é menos CD0 sobre CL ao quadrado. A derivada da constante em relação a CL é zero,
e a derivada de K2Cl em relação a Cl é igual a K2. E aí agora isso aqui eu igualo a zero. Então, reorganizando a expressão para Cl, eu tenho então aqui, eu passo esse K2 para o lado direito negativo, e aí agora esse Cl ao quadrado vai para a direita, esse menos K2 volta para baixo, os sinais de menos se cancelam, e eu tenho que CD0 sobre K2 é igual a Cl ao quadrado. E aí agora eu falo que, eu tiro a raiz, então Cl é igual a raiz quadrada de CD0 sobre K2. E isso é muito legal, porque isso aí é uma constante. A gente sabe que CD0 é uma constante, K2 é uma constante, então o nosso Cl otimizado, onde a gente vai estar voando na velocidade de melhor alcance, também é uma constante. E esse é o valor para o arrasto mínimo. Então o nosso Cl óptimo vai ser igual a raiz quadrada de CD0 dividido por K2. E aí agora a gente volta na fórmula da velocidade e lá no nosso Cl a gente coloca toda essa expressão aqui e aí assim a gente calcula analiticamente a velocidade de melhor alcance. Então a velocidade de melhor alcance ela vai ser a raiz quadrada de o peso sobre a área da asa, 2 sobre ρ e 1 sobre o nosso Cl óptimo, que é a raiz de CD0 sobre K2. Vamos ver então qual é o efeito do peso sobre o alcance máximo de uma aeronave. Então a gente lembra que em voo linha reta horizontal a tração é igual a arrasto e o arrasto a gente pode descrever como CD sobre Cl, coeficiente de arrasto sobre coeficiente de sustentação, vezes o peso da aeronave. E a gente viu que durante o voo o peso da aeronave diminui, porque o combustível está sendo consumido. Então, isso significa que nós vamos precisar cada vez menos potência requerida quando estamos mais leves. A gente tem então a nossa figura. Essa figura, observem os eixos. No eixo vertical nós temos o fuel flow, já no eixo horizontal nós temos a nossa velocidade. Notem que essa análise está sendo para uma altitude constante. E aí aqui nós vamos ter então as três linhas, onde a primeira linha ela é para um low weight, é uma aeronave leve. A segunda linha tracejada vai ser para um medium weight, aeronave com peso médio. Já a linha contínua vai ser para um high weight, aeronave pesada. E aí a gente nota que quanto menor o peso, conforme o tempo de voo vai passando, a aeronave vai consumindo combustível, o peso da aeronave diminui e com isso a curva ela desce e vai para a esquerda, ela faz um shift para a esquerda, ou seja, a velocidade de melhor alcance ela diminui com a diminuição do peso da aeronave. Tá ok? E qual seria o efeito da altitude para o alcance máximo? Então a gente acabou de ver que a velocidade de máximo alcance ela é a raiz quadrada de toda essa expressão e a gente nota que a densidade ela está dividindo essa expressão aqui. E então a gente sabe que a densidade do ar ela diminui com o aumento da altitude. Então, se a densidade está diminuindo aqui no denominador, então toda essa expressão aqui ela está aumentando, ou seja, a velocidade ela vai aumentar com o aumento da altitude. Então, a velocidade aerodinâmica ela aumenta. Então, a gente tem o gráfico, agora aqui fuel flow por velocidade. Notem que o peso agora ele é considerado constante. E aí agora a gente tem as três linhas, onde essa tracejada aqui é para 20 mil pés, essa do meio aqui ela é para 10 mil pés e essa contínua é no nível do mar. E aí a gente nota que quanto maior a altitude,
a nossa velocidade para melhor alcance, né, ela vai aumentar. Então a curva ela tem um shift para a direita, certo? A velocidade de best range, né, melhor alcance, ela aumenta com o aumento da altitude. Tá certo? Bom, pessoal, eu vou acabar a aula por aqui. Já estamos aí com quase 20 minutos de aula. Eu vou deixar, então, a dedução da equação de Breguet para o alcance para uma próxima aula. Vai ser no vídeo 2. Para quem chegou até aqui, meu muito obrigado. Se gostaram da aula, compartilhem, deixem o seu like. E não percam, então, o vídeo 2, que vai ser, então, a dedução da equação de Breguet para o alcance de uma aeronave a hélice. Muito obrigado e até a próxima.